A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando para o nosso Momentos de Sabedoria. Extraído do livro do Dr. Mike Murdock, O Desígnio. Essa é a lição de número 16. Se você não acompanhou as demais lições, elas estão em nosso canal no YouTube. Só você acessar Joaldo Almeida e você pode ter acesso a todas as outras 15 lições. O tema da lição de hoje é: pessoas serão enviadas pelo inferno para distrair, atrasar, desencorajar e desviar o seu desígnio. Você não caminhará desimpedido. Recentemente eu estava sentado no escritório de um pastor e muitos ministros estavam discutindo seus mais recentes projetos. Dr. Mike Murdock: isso deve ser obra de Deus. Tudo está se encaixando perfeitamente. Não houve problema, nem qualquer tipo de conflito, por isso sabemos que Deus está nisso. Alguns campeões pensam de forma diferente. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, do versículo 35 ao 38. O apóstolo Paulo experimentou obstáculos. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assalteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 27. Jesus enfrentou a adversidade e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Mateus 24:9. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. João 15:20. Alguns inimigos já são conhecidos, inimigos da cruz. Eles são globais, internacionais e bem conhecidos. Sua influência é política e social. Eles são frequentemente articulados, brilhantes e mestres na sátira, cinismo e sarcasmo. Suas palavras são zombeteiras, venenosas e contenciosas, quando tratam de ministros cristãos e daqueles que acreditam na infalibilidade das Escrituras. Eles são dedicados a destruir a fé das pessoas. Eles são mestres na dissimulação. Eles aparentam estar em busca da verdade e querem expor a hipocrisia da religião. Entretanto, eles não restauram os fracassados, não curam as feridas e nem libertam aqueles que estão vivendo nas drogas ou no álcool. Eles são armas
nas mãos de Satanás. Sua meta é a ruína de qualquer coisa de Deus. Eles são alimentados e energizados pela influência demoníaca, e a sua própria natureza carnal é que cobiça contra o Espírito. Em Gálatas 5:17. Eles ficam enfurecidos quando crianças querem orar em suas salas de aula. Eles tramam, desenvolvem estratégias e planejam a destruição de toda a televisão e rádio cristã na América. Eles se juntam a tudo que for mundano em sua oposição à pureza da palavra de Deus. Eles influenciam os congressistas, intimidam presidentes, custeiam os desfiles dos homossexuais. Eles custeiam a prática diária do aborto e trabalham dia e noite para desviar os ministros do foco da pregação do Evangelho. Essas são as influências globais que devem tornar-se alvo da nossa fé e orações. Não é sábio ignorá-las, é perigoso retaliar, é tolo mudar seu foco. 7 fatos importantes para lembrar quando enfrentar os inimigos da cruz. Número 1. É importante tornar-se consciente, alerta e ser articulado em relação à sua posição de direitos e fé como cristão. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Número 2. É importante ser forte, permanecer sem medo e recusar-se a ser intimidado. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3,14. Número 3. É importante depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo para responder poderosamente ao governo. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas 12, versículos 11 e 12. Número 4. É importante orar em concordância com outros crentes pelo mundo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, do 18 ao 20. Número 5. É importante alcançar reis, presidentes, congressistas e líderes de nações com a nossa fé em Deus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, versículos 1 ao 3. Número 6. É importante lembrar, Deus quer que cada um desses inimigos torne-se crente, renascido e cheio de seu poder. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, versículo 9. Número 7. É importante esperar que sua fé produza mudanças. Sua fé funciona, minha fé funciona. Juntos, você e eu podemos ver muitos milagres na terra. Aconteceu no livro de Atos. O atormentador da igreja primitiva era Saulo. Ele estava presente e consentiu com a morte de Estevão por apedrejamento. Atos 7, dos 58 ao 59, Atos 8, 1.
Saulo era um destruidor, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Este atormentador juntava-se a outros líderes para destruir o corpo de Cristo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Atos 9, do 1 ao 2. Os atormentadores podem ser paralisados, mudados e libertos também. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Atos 9, do 3 ao 5. Os atormentadores podem ser convertidos instantaneamente. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, 6. Atormentadores também têm um desígnio, e este pode ser descoberto. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, 6. Em apenas um momento, a filosofia de um atormentador pode ser revertida. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Atos 9, versículos 8 e 9. Deus deixou cego. Ele iniciou imediatamente um jejum de 3 dias. Ele ficou chocado, estarrecido e mudado. O atormentador da igreja tornou-se um atormentador do inferno. O atormentador do mundo tornou-se o mentor da igreja. Aqueles que parecem rebeldes, selvagens e odiosos são líderes deslocados do seu desígnio. Você e eu podemos nos tornar seus intercessores. Deus intervirá. Ele está procurando por outro Ananias que irá orar por Saulo outra vez. Atos 9, do 10 ao 20. Deus está procurando por intercessores. Eles farão a diferença nessa geração e na próxima. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Líderes têm seguidores. Quando os líderes descobrirem a verdade, muitos seguidores descobrirão o mesmo Jesus. Eu encorajo a isso. Quando você estiver assistindo à televisão e observar líderes mundiais desafiadores, articuladores e rebeldes, erga sua mão em direção a eles e faça essa oração. Pai Celestial, eu te peço que ponha vozes espirituais perto dos seus ouvidos. Convença-os do pecado e da rebelião em seus corações. Mude suas vidas. Utilize favor, desastre ou doença, qualquer arma necessária para acordá-los em tua direção. Em nome de Jesus, deixe que eles tenham a mesma experiência que Saulo teve na estrada para Damasco. Salve-os e faça com que eles tenham uma grande influência vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu pai foi pastor durante minha infância e juventude. Ele mudava de cidade frequentemente, enquanto minha família também. Isso significava trocas constantes de escolas. Eu ficava desconfortável em cada nova cidade, mas aprendia as coisas bem depressa. Quando os outros garotos reuniam-se, todos seguiam um líder naquele grupo. Se ele era um provocador, eu descobria cedo os benefícios de enfrentá-lo naquele mesmo dia. Eu sabia que não poderia enfrentar toda a turma, eu perderia, mas sempre havia um líder. Se eu obtivesse o seu respeito, o restante dos garotos faria o mesmo. Então, quando eu entrava em uma nova escola, tinha apenas uma dificuldade: o provocador. Um pouco de sangue, um pouco de dor, e ficava tudo bem na escola.
Eu tenho visto isso acontecer nas famílias, quando o intercessor de uma família direciona sua fé no patriarca ou naquele membro mais influente, o restante da família terminará por segui-lo. Muitas vezes nós usamos nossos esforços de fé naqueles que parecem estar perto de fazer uma decisão por Cristo. Seria grandioso se todo o corpo de Cristo direcionasse o exercício de sua fé também aos líderes da nossa geração, aqueles que estão determinados a destruir a fé da nossa juventude, intercedendo por eles. Talvez você enfrente outras vozes em seu lar. Algumas dessas vozes recusarão seus esforços de compartilhar Jesus. Eles irão zombar e rir. Paulo entendeu isso. Ele os deixou para o julgamento de Deus. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. 2 Timóteo 4,14. Aquele que rejeita a correção repentinamente deve ser deixado sozinho para julgamento e as penalidades de Deus. Ao homem herege, depois de uma outra vez de admoestá-lo, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito, capítulo 3, versículos 10 ao 11. Você não pode forçar as pessoas a se voltarem para Cristo. Jesus ensinou aos discípulos a qualificarem as pessoas para associação e intimidade. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes naquela casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus 10, do 11 ao 14. Permita que Deus julgue e castigue os outros. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus 10, 15. Algumas vezes aqueles em seu lar tornam-se os maiores inimigos dos seus desígnios. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 36. José experimentou isso quando seus próprios irmãos o venderam como escravo para um bando de ismaelitas. Jó experimentou isso por toda a sua vida. Durante a maior tragédia que ele viveu, sua esposa se recusou a encorajá-lo. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Jó 2,9. Jó respondeu sinceramente à sua mulher, e ele recusou ser influenciado e estar longe de Deus. Ele lutou por seu foco. Mas lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Jó 2,10. Algumas vezes Satanás usa seus amigos mais próximos para revelar suas falhas e desmoralizá-los. Jó passou por isso com 3 de seus amigos, que tentaram destruí-lo emocionalmente. Ele já havia experimentado destruição física e financeira vindas de Satanás. Agora seus amigos o culpavam por sua circunstância. 6 chaves importantes para ajudá-lo quando alguém próximo a você ameaçar tirar o seu foco do seu desígnio. Número 1. Lembre-se que o desígnio de Deus para a sua vida é permanente e não pode ser alterado por aqueles que não entendem. Número 2. Passe mais tempo no lugar secreto, ouvindo o Espírito Santo, que sentado à mesa com os outros, ouvindo seus insultos e opiniões. Número 3. Lembre-se do sonho que Deus marcou em seu espírito. José assim fez e ele viu os planos de Deus, mesmo em meio às suas tragédias. Número 4. Busque intercessores, santos, maduros e com compaixão. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Número 5. Afaste-se das pessoas erradas. Lembre-se de Sansão, que ficou cego por permitir que a pessoa errada se aproximasse dele. Uma única pessoa
pode destruir seu desígnio. Número 6. Absorva o contínuo fluir de sabedoria aos pés de seu mentor, dado por Deus. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Provérbios 13, 20. Você pode perder em um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque. Lute qualquer batalha necessária para manter seu foco. Lembre-se, pessoas serão enviadas pelo inferno para distrair, desencorajar e desviar o seu desígnio. Um beijo no seu coração, graça e paz.